Olá, hoje iniciamos mais uma aula da disciplina de CSS e JavaScript. Especificamente hoje, iremos iniciar a tratar sobre a linguagem de programação JavaScript. Qual que é a diferença entre CSS e HTML e qual que é o objetivo principal dessa linguagem de programação? Se ela está ligada tanto quanto ao CSS e aparência, ou ela está ligada à interatividade das páginas web ou inteligência que a gente pode estar tratando-as. Então vamos aos conceitos e às descrições do JavaScript. Como vimos, as linguagens HTML anteriormente e CSS, elas são fundamentais para a criação de páginas web. Lembrando que o foco do HTML é o conteúdo, enquanto do CSS é a formatação. No caso das linguagens HTML e CSS, elas não são linguagens de programação, né? Para resolver determinados problemas, é necessário utilizar uma linguagem de programação específica, não só para resolver determinados problemas, mas também tornar mais interativa a nossa página. Então, por isso veremos a linguagem de programação JavaScript. Ok, e o JavaScript? O que ele realmente nos traz? Com ele nós podemos construir páginas extremamente dinâmicas e interativas. O foco do JavaScript é implementar o comportamento ou a inteligência das páginas web. Então, eu tenho basicamente ali uma página bonita, bem formatada em termos de conteúdo e aparência, mas ela não é interativa, ela não tem um comportamento, ela não tem ações específicas, né? E como é que eu vou fazer isso? Através da utilização da linguagem de programação JavaScript. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Bom, o JavaScript, se tratando de layout, de utilização, ele é um código que ele pode ser definido dentro do documento HTML, né, no caso no corpo do elemento HTML, que aí chamamos de JavaScript interno. A gente pode estar fazendo ele dentro do script do HTML. Um exemplo desse tipo de utilização, onde eu tenho aqui o início do meu script, o término, e aí uma mensagem de alerta, uma mensagem hello, uma mensagem qualquer que a gente exibe para o usuário. Ok, e aí, assim como ele pode estar dentro do meu código, ele também pode estar fora, né? De que forma? De que forma ele pode fazer isso? Ele pode ser definido em arquivos separados e depois associados aos documentos HTML, através do elemento script, onde eu tenho a mesma mensagem do exemplo anterior, né? E aí, o que eu faço? Eu simplesmente faço a chamada ou a inserção do meu arquivo, o meu script aqui para estar trabalhando. Então, não necessariamente eu preciso estar trabalhando com ele dentro do meu código. Posso estar externamente e estar chamando ele para poder os seus processos, procedimentos, execuções sejam executadas. Bom, lembrando que nessa outra abordagem podemos reutilizar o mesmo código JavaScript em vários documentos HTML. Basta eu inserir ele lá. Então vamos entender um pouquinho aí, um pouquinho mais do JavaScript. O elemento script, o que ele permite? Ele permite associar código JavaScript aos documentos HTML. Esse elemento ele pode ser adicionado dentro do corpo dos elementos head no HTML ou body. A localização do elemento script afeta o momento no qual o código JavaScript será carregado pelos navegadores. No exemplo a seguir, o elemento script foi colocado dentro do corpo do head. Dessa forma, o código JavaScript será carregado antes do body ser processado. Consequentemente, a página só será exibida depois do carregamento do JavaScript. Então, a seguir, a gente tem um exemplo aqui, de fato, uma estrutura um pouco mais completa, como que funciona isso. Onde eu tenho os meus heads aqui, abri e fechei, e a chamada do meu arquivo script aqui, do meu script em si propriamente dito, para poder ser executado, e não dentro dele. Bom, quando a gente começa a falar em linguagens de programação, entender o que é o JavaScript, de que forma a gente pode estar utilizando ele dentro ou fora, internamente ou externamente, entrou a linguagem
a gente tem que entrar no conceito de variável para a gente poder começar a trabalhar com ele. E o que são variáveis, né? A lógica ela é a mesma para qualquer linguagem de programação. E voltada para o JavaScript, a gente vai tratar alguns exemplos aqui. Bom, assim como qualquer linguagem de programação, o JavaScript permite a criação de variáveis por meio da palavra-chave var, muito comum em muitas outras situações. Toda variável deve ter nome ou identificador, né, que a gente pode aprender lá em lógica de programação do que se trata, o tipo dela e como que ela pode ser declarada ou atribuída valor. Nesse caso aqui específico de JavaScript, a gente tem as variáveis idade do Jonas, já tem o valor atribuído a ela 30, variável preço do produto também já tem, uma variável de um outro tipo aqui que o nome dela é nome do instrutor, Marcelo Martins, e uma variável acesso liberado, onde tem um valor lógico, de verdadeiro ou falso. Então, essa seria a forma de eu estar declarando a minha variável, como em qualquer outra linguagem de programação, e nesse caso tratando JavaScript. Ainda falando de variável, nesse exemplo anterior nós vimos o quê? Nós vimos que todas as variáveis foram inicializadas, ou seja, já atribuímos valores a ela. Antes da inicialização das variáveis, possui um valor especial indefinido, ou seja, não é o caso do exemplo anterior, que a gente tem um valor definido a ela. No próximo exemplo, já é o contrário. A variável altura não é inicializada, portanto, ela possuirá um valor indefinido. No exemplo anterior, a gente colocou um valor específico para a variável que a gente criou, a idade, o nome, verdadeiro ou falso. Nessa, a gente está criando uma variável que é a maneira mais comum e funcional de se utilizar, que é não a declaração da variável, o valor da variável, atribui um valor à variável, ou seja, ela se torna indefinido conforme a sintaxe e a estrutura aqui. Variável altura sem valor definido. Bom, seguindo essa lógica de quando a gente entra em alguma linguagem de programação, de falar da variável em si, a gente não pode deixar de falar dos operadores que são utilizados naquela linguagem. Em alguns casos muda de uma para outra ou quase que totalmente. Quais são esses operadores utilizados no JavaScript, na linguagem de programação JavaScript? Operadores aritméticos, soma, adição, multiplicação, atribuição, né? Onde eu tenho aqui incremento, decremento, incrementando, entre outros. Relacional, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual, entre outros. E os lógicos, que eu tenho e ou. Voltando lá em lógica de programação, onde eu tenho e ou. Como é que eles funcionam? Que outra característica a gente pode estar vendo, professor? A questão das concatenações. O que são as concatenações? Especificamente de strings. Como vimos anteriormente, o operador mais é utilizado para realizar soma aritmética, mas ele também pode ser utilizado para concatenar string. No exemplo abaixo a gente pode ver isso. Então aqui, basicamente eu tenho 3 variáveis, né? E eu preciso unir os valores dela. Onde aqui eu declaro a variável S4, que vai justamente receber esses valores do S1, do S2 e do S3 para exibir a mensagem que está aqui em verde. Então, não só os operadores lógicos, no caso da soma, ele também é utilizado para concatenação. E aqui a gente tem o outro exemplo de concatenação, onde tem S2, S1 mais idade, onde eu vou exibir aqui de fato a idade, que é 30, já que a minha variável idade tem como valor 30. Né? E assim a gente finaliza algumas características da linguagem de programação JavaScript, que é a questão das variáveis, algumas declarações, tipos, operadores que a gente utiliza. Existem outras inúmeras, imensas. Volto a dizer, na apostila tem projeto passo a passo de construção, onde a gente utiliza aí N funções, N características, N possibilidades de tornar cada vez mais a nossa página mais interativa. Obrigado e até a próxima aula.